pessoal entrar. Vamos aguardar o nosso convidado, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre educação financeira, que muito interessa aí para muitas pessoas. Então, vamos aguardar. Um minutinho. Olá, Luciana. Bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo, e Tá um pouco você? escurinho na tela do celular, parece, né? Tá conseguindo Eu me acho que é ver porque as aí? outras luzes estão muito acesas. Um segundinho só, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Vamos ver se deu uma melhorada agora. Ixi, tá escuro ainda. Mas bom, acho que não tem como aqui. Eu tô até usando uma auréola de luz, Não, mas mas... eu tô conseguindo te ver bem, viu? Tá bem Ah, tá claro te aí. vendo bem? Nossa, então eu acho que é uma visão de luz só. Obrigado aí pelo convite, mas vamos lá. Eu que agradeço Até aí, né, a sua disponibilidade em poder aí compartilhar aí o seu conhecimento. E além de compartilhar o seu conhecimento, você vai ajudar muitas pessoas aí que querem entender um pouquinho aí do money, né, do dinheiro. Na Com certeza. Vamos verdade, tentar. ser direcionado para poder se planejar mais, né? Porque hoje as pessoas muitas vezes elas não se planejam, elas não entendem aí sobre todo esse contexto aí de mercado financeiro, elas não entendem como que elas devem seguir, o que elas devem investir. E como eu falei com você, né, gente, eu combinei com o Albert, que ele vai se apresentar, ele vai falar um pouquinho aí, ele é especialista aí em dinheiro, né? Eu falo que é em dinheiro, na verdade. Eu até brinco, né? Que eu falo assim, gente, ele é especialista em dinheiro. Eu que eu já trabalhei aí no mercado financeiro. Então, assim, existem os especialistas, os caras que estudam, que entendem do negócio. Vocês também têm que estar sempre atualizados. E as pessoas que sabem do modo mais macro, né? Que eu me coloco aí nesse lugar agora, atualmente. Então, se apresenta aí, né, o Albert, fala um pouquinho aí do seu negócio, compartilha do seu conhecimento, e também como as pessoas aí, elas vão ter que se planejar atualmente e daqui para frente, né, por conta aí da nossa pandemia, muitas coisas mudaram, né, muitas situações aí elas vão mudando e vão mudar daqui para frente, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o contexto, né? Porque você é especialista, né, e assessor de investimentos. Inclusive, ele trabalha aí com uma grande empresa que ele não pode estar divulgando, tá, pessoal? Por conta aí de compliance, né? E por conta aí de ética e profissional, mas fora isso, ele também atua individualmente. Então, Albert, eu já te apresentei, eu já dei uma introdução, agora é com você. Você vai falar aí sobre INSS, vai falar da importância da educação financeira, vai falar aí da força aí dos juros compostos, vai falar um pouquinho sobre poupança, me perguntaram sobre isso, sobre investimento, como montar, né, a reserva emergencial, como as pessoas devem se preparar. Fiquem à vontade, aí o palco é todo seu e às vezes a gente vai fazer algumas perguntas aí que forem surgindo, tá bom? Não, com certeza, Luciana. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo Estou bem? te ouvindo bem. Tudo bem? Sim, você está me ouvindo bem? Bom, estou ouvindo bem também. Bom, obrigado aí. Então, vamos ver se a gente vai ter tempo para falar de tudo isso, né? São assuntos aí bem, na verdade, complexos, né? As pessoas normalmente se confundem muito, porque, na verdade, é um mercado que tem aquelas famosas sopa de letrinhas que a gente fala, né? Todo investimento, aí tem CDB, aí tem LFT, aí tem LCI. Mas, enfim, meu nome é Albert Takahashi. Eu sou especialista e assessor de investimentos, né? Trabalho atualmente no mercado financeiro, assessorando ali as pessoas justamente a terem um norte, né? De como elas conseguem investir melhor,
ou até entender melhor cada classe de produto de acordo com o perfil de risco, né? Mas hoje acho que a gente não vai nem ter tempo de entrar tanto na parte de profunda de investimentos, mas vamos começar aí pelos contextos, né? E como você mesmo falou, eu acho que é muito mais um bate-papo. Então, a qualquer momento aí você pode me interromper, a qualquer momento você pode perguntar alguma dúvida a mais e eu vou tentar, na medida do possível, ir respondendo ali sendo o mais didático possível, né? Porque, como eu falei, é complexo, né? Mas vamos lá. Posso começar ou tem alguma coisa Pode que você começar, queira? mas antes de você comece, o pessoal perguntou muito assim se vai melhorar, né? Então aí isso daí você vai falando, mas eles querem É uma coisa um saber, pouco querem mais perguntar. macroeconômica, né? Não, perfeito. Todo mundo pergunta mesmo, né? Principalmente pela situação do Brasil atualmente nos últimos anos também, né? A gente vinha ali saindo de uma crise global e de repente a gente se viu numa outra que a gente está vivendo até hoje, que é a pandemia, né? Vamos ver se dá tempo sim de falar sobre isso no final, porque é uma parte que acho que é bem interessante e guardar para o final pode ser uma boa também. Fique à Mas vontade. enfim, então eu vou tentar seguir esse roteirinho, né, como você falou, explicar um pouco do contexto atual, né, sobre por que se planejar um pouco, por que entender um pouquinho de educação financeira, né, e aprender, né. É um momento, né, é um momento assim, na verdade sempre deveria ter sido um momento, só que a gente nunca teve incentivo, né, até por parte dos governos, de ter uma educação financeira nas escolas, por exemplo. Então, o que a gente vê hoje é que, independente da área de formação da pessoa, assim, independente da classe social, a gente percebe que muitas vezes as dúvidas são as mesmas, né, em relação a tudo. Então, voltando um pouco para trás, falar daquele contexto, né, o que é o INSS, né, que é a Previdência Pública, que todo mundo normalmente, principalmente na época dos nossos pais, né, não sei se na nossa, né, Luciana, a gente parece ter aí mais ou menos a mesma idade, talvez seja mais nova, mas enfim, na época dos nossos pais, a questão era que você entrava numa empresa e você era influenciado, não influenciado, mas você era incentivado a ficar nela pro resto da vida, fazer uma carreira ali dentro, Isso já não né? acontece, E né? exatamente. Hoje, então, com a geração Y, essas novas gerações, mudou totalmente, né? A gente foi pego no olho do furacão, no meio de mudanças e diversas mudanças simultâneas, né, que estão acontecendo. Então, basicamente, o contexto dos nossos pais provavelmente não é o contexto que a gente vive hoje. E muito provavelmente, devido à velocidade de tudo, os nossos filhos também não serão o que a gente vive, né? Porque a tecnologia, ela impulsiona muito mais rápido tudo. Mas voltando ao INSS, é a famosa Previdência Pública, né? É aquela questão, né? Nossos pais entravam numa empresa e a motivação maior era poder se aposentar, né? Para ganhar ali uma aposentadoria, né? E essa aposentadoria, a questão é que aconteceram muitas mudanças, né? Tanto em termos de mentalidade, que é o que mais é importante, acho que aconteceu, das pessoas, mas também o mercado como um todo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que as pessoas não tentam mais buscar empregos para ficar a vida inteira, para buscar uma aposentadoria, né? Elas estão buscando outras coisas que muitas vezes, né, a gente sabe que não dá para generalizar em tudo, porque a gente sabe que a gente vive no Brasil, que é um país emergente, onde a gente tem muita desigualdade e realmente ali, quando a gente fica mais nessa parte central, né, ou com a classe média, a gente vê que tem uma mudança importante acontecendo já há alguns anos, né, que é a busca por qualidade de vida, que é a busca por empregos ali, onde eles vão conseguir não apenas fazer alguma coisa por fazer, mas alguma coisa com propósito, né? É o que muita gente busca hoje, né? Não estou falando das classes um pouco mais baixas ali, porque realmente aí a história é outra, né? Eles não podem se dar o luxo, às vezes, de escolher, eles têm que simplesmente trabalhar para trazer ali a comida para casa, né? Ajudar na renda familiar.
E isso também é super importante para a educação financeira, né? Que é o link que a gente tem que fazer aqui. Muitas pessoas acreditam ainda que o INSS é a solução de tudo. Mas a gente tem que levar em conta que tem inflação, né? Que ela corrói o nosso poder de compra. Então, se a gente não é remunerado sempre, pelo menos no reajuste dela, significa que a gente está perdendo o poder de compra, né? Hoje, o INSS, ali, o teto, está beirando cerca dos R$ 6.000. Então, imagina você com uma família, ali com 60, 70 anos, e você vai pegar o teto e você vai ganhar referente a R$ 6.000. Isso às vezes não chega a R$ 6.000, muitas vezes, dependendo. Exato, é o teto. É o teto, né? Você tem que cumprir vários caminhos ali, e com a nova regra de previdência mudou, né? Idade também, então, né? Idade também, né? Idade por tempo de contribuição, por tempo de idade, né? E tudo mais. Mas tem as regras de transição agora, porque a reforma da Previdência é algo novo, né? Foi agora em 2019 que aconteceu aí uma reforma que é importante, né? E que vai ter um link com a parte da pergunta macroeconômica, né? Vai melhorar? Né? Então, acho que no final eu faço... E aí vem a pergunta, que já tá rolando pergunta aqui, eu tô aguardando, porque eu gosto muito, como eu sou da equipe de treinamento, como eu sou dessa área de treinamento, eu gosto de deixar a pessoa à vontade para seguir sua linha de raciocínio. Mas eu vou te interromper por um minutinho aí. E aí, a gente vai ter o tempo para poder gastar esse dinheiro? Isso daí precisava acontecer, né? Essa mudança aí no INSS, aposentadoria, isso precisava acontecer. Mas a gente vai ter um tempinho para poder gastar aí, para poder gastar com os netos, ou não? Eu vou deixar minha grana lá para os meus netos. Então, depende muito, né? Por isso que a educação financeira é importante, né? Eu faço alguns trabalhos também com jovens ali que precisam um pouco mais de ajuda também, né? E o que acontece é que muitas vezes eles mesmos não começam a investir ou não investem em educação financeira porque para eles é uma realidade que não é palpável. Então eles não conseguem enxergar como que eles vão chegar lá, porque o contexto familiar deles é um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Então eles não se enxergam chegando lá, eles não têm ideia de como vão fazer, eles já sentem uma pressão do tipo, poxa, eu vou ter que trabalhar a vida inteira, às vezes eu não tenho nem estudo, eu não vou ter como pagar uma faculdade, como que eu vou juntar dinheiro, né? Como que eu vou pagar as contas e tudo mais. Realmente é algo bem complexo, mas o que eu falo da educação financeira é o seguinte, muitas pessoas pensam que é somente pela renda alta que você consegue chegar lá, nos seus objetivos, né? Obviamente, né? Tem alguns objetivos que às vezes a pessoa fala assim, não é palpável mesmo, independente da classe, né? 1 milhão mas eu consigo, que o pessoal fala assim, eu consigo chegar a 1 milhão? Consegue, com certeza. É que vai depender muito do contexto, né? Uma das coisas mais importantes que eu digo quando eu falo com esses jovens também, que eu dou uma palestra de educação financeira básica, né? É justamente mostrar por simulações que é possível sim, né? E como que isso é possível, né? Para um jovem, ele tem, na verdade, a principal variável lá, a mais importante para você chegar nesse objetivo de 1 milhão, que é o tempo, né? A pessoa que tem o tempo, né? Vamos também excluir algumas outras variáveis ali de contexto social de cada pessoa, mas imagina assim, uma pessoa que realmente está estudando, né? Independente de escola pública ou particular, um jovem de 20 até os seus 20 e poucos anos, em teoria, ele não tem dinheiro, né? Ele ainda tem pais, ele ainda não tem um emprego, está estudando, né? Então, o que acontece? Às vezes ele pensa, minha cachorrinha aqui nesse comentário. A minha não, a minha daqui a pouco entra aqui, viu? É normal. Ele pensa que ele nunca vai conseguir chegar lá. Né? Essa é a primeira coisa. Já tem esse bloqueio, né? Então, assim, já existe esse bloqueio, isso falando aí a nova geração, mas a geração lá X, ela também vem por essa linha, a gente consegue chegar lá, ou é
eu vou falar de 1 milhão, tá, gente? Eu tô falando de 1 milhão, aí o pessoal tá perturbado já quando eu falei esse valor. O pessoal já fica perturbado. Fala 1 milhão! Porque hoje em dia, eu já fiz aí alguns cursos, né? Inclusive, na mesma linha que a sua, mas não tão detalhado. E aí o rapaz falava assim, o educador, não, a gente consegue realmente chegar a 1 milhão, né? Então, isso aí é possível, falando de uma expectativa aí de tempo de vida, né? Então, assim, como que funciona aí na sua concepção, que você falou aí do mais jovem, né? O mais jovem, ele cria esse bloqueio, ou ele é o cara que é o mais engajado, que já acredita, já tem uma visão diferente, ou isso daí é relativo? É muito relativo, né? Não tem um padrão. Inclusive, se não der tempo, eu vou fazer até um convite para o pessoal seguir, né, o TAC Economia ali no YouTube. Tem algumas microaulas de 2 minutos. Inclusive, entrar em contato no meu direct para fazer simulação, se quiserem, né? De como atingir 1 milhão. Aí eu faço contexto ali e a gente vê. E até deixo, passo depois alguns sites gratuitos também, que você mesmo pode simular, né? E ver que dá. Porque o grande segredo do juro composto, né, voltando ao que eu falei, esses jovens aí, né, qual que é a coisa mais importante que o jovem tem? É o tempo. Né? O juro composto, ele trabalha muito bem ao longo de um longo prazo. Né? Então, quanto maior o prazo, melhor. Então, você pensa num jovem com 20 anos, mas você, sei lá, você pensa que até os 25 ele não vai ter muita renda, por exemplo. Né? Vai estar ou estudando ou estagiando, não vai sobrar muito dinheiro. Mas a importância da educação financeira também é a disciplina, né? Quanto antes você se disciplinar e acreditar que dá para chegar, e para isso você tem que ver, né? Então, nesses jovens eu faço a simulação lá justamente mostrando, peraí, a gente vai começar com quanto? Poxa, hoje eu não tenho nada. Perfeito, vamos começar com 0. Para quanto tempo? Ah, você tem 20 anos, vamos colocar aqui 40 anos, 60 anos? Então, é um tempo longo e é um tempo justamente para você trabalhar alguma forma de você ter algum acréscimo em relação ao seu INSS, né? Imagina que você não vai pegar o teto, então você vai pegar menos, né, do que R$6.000 a valor de hoje, por exemplo, porque vai ter inflação, e aí você tem que ter esse complemento para que você tenha uma vida um pouco mais de qualidade, né? Então, basicamente, o tempo e a disciplina, né? Eu falo que são alguns pilares muito importantes quando eu mostro para eles. O que é disciplina? A disciplina é assim, você tem 20 anos, você não tem dinheiro, você trabalha e não sobra muito. Perfeito. Por que não sobra? Porque vai para balada, porque gasta com roupa? Também. Essa é a primeira parte também, né? Que aí eu falo, a primeira coisa para você começar a juntar, mesmo você não tendo muito, é a constância, né? O que é constância? Não importa se é R$1, R$5. Hoje você tem aí instituições financeiras que não têm anuidade, por exemplo, e que já rendem na própria carteira mais do que a poupança, né? Só de você alocar o dinheiro já está rendendo mais que a poupança, por exemplo, né? E aí eu vou também responder a questão da poupança, né? Então você tem formas de, mesmo que seja R$1, R$5, o importante é assim, a disciplina. Tem que guardar, né, o Albert? Tem que guardar. Às vezes não é o... Deixa eu só te fazer uma pergunta aí, encavalando já para você não ir para o próximo assunto. Eu tenho uma pergunta ali, ó. Eu já não tenho, Guto Cruz, eu já não tenho o tempo de uma jovem, de um jovem de 20 anos. Como tenho que fazer para fazer o cálculo de quanto guardar? Tem uma forma? Então, além disso, você faz esse acompanhamento até ele atingir o valor? Você faz esse acompanhamento? Sim, quando nos nossos clientes, se ele quiser um certo tipo de assistência nisso, a ideia é ir acompanhando a evolução da carteira dele, né? Mas respondendo especificamente essa pergunta, sim, acontece muito da gente, de nos depararmos, às vezes, com pessoas que já não têm mais 20 anos, né? Aí a questão, às vezes, é outra, né? Aí a questão é de analisar realmente o que é palpável e o que não é, de acordo com o seu contexto. O que eu quero dizer, né? Às vezes, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu falo lá para os jovens também, né? Antes de entrar nessa parte de simulação,
você tem o orçamento doméstico já feito, montado, né? O que é um orçamento, né? Vou falar de uma maneira bem simples aqui. É você escrever, que seja no Excel ou num pedaço de papel, tudo que você ganha e tudo que você gasta, né? E nisso você pode simplesmente separar como, tudo bem, o que eu ganho, né? Normalmente é um salário, né? Um salário, eu tenho um imóvel que eu recebo renda de aluguel, às vezes eu faço um trabalho como autônomo, extra, né? Então eu tenho várias fontes ali que a gente vai chamar de entrada, né? É o dinheiro que vai entrar. E a gente vai ter as nossas despesas, que você pode simplesmente dividir em fixas e variáveis, né? Despesas fixas são aquelas despesas como luz, água, aquelas despesas que vão continuar vindo, né? E você tem as despesas variáveis que não necessariamente você precisa manter. Obviamente que imagina que você é uma pessoa que gosta de ir para o restaurante bom todo final de semana e gosta de ir para o cinema também. Será que você, em vez de ir uma vez por semana, você não pode ir a cada 15 dias? Às vezes, para a pessoa, ela que tem que fazer uma análise, né? Do tipo assim, será que eu consigo me sacrificar isso, abrir mão desse sacrifício momentâneo para ter uma chance melhor ali na frente, né? Porque às vezes para a pessoa ela não consegue, e às vezes ela abrir mão de ir no cinema ou no restaurante, psicologicamente para ela acaba muito com a qualidade de vida dela. Então o que eu falo é que tem que tentar equilibrar, né? Vai testando e diminuindo aos poucos, não corta de uma vez do tipo, Você não morre. senão você vai... Eu vou falar uma coisa, né? Aproveitar, você é japonês, né? Japonês? É japonês. Sim, descendente japonês. Descendente japonês. Imagina se eu cortei a minha comida japonesa lá e eu quase que eu morri. Só que toda semana eu comia comida japonesa. Olha só, eu e meu marido aí, vamos colocar aí uns 500 pau por mês. A gente já economiza. Eu vou botar mais. Porque às vezes a gente ia 2 vezes por semana. Então, imagina pode colocar aí uns 700 reais por mês. Isso daí também, o que ocorreu na pandemia, foi também um ajuste financeiro para muitas pessoas, não foi? Com certeza, foi sim. Isso que você falou dos gastos, como eu falei, né, da educação financeira e da disciplina, é isso. Às vezes é você se habituar a algum contexto novo, né? E esse contexto pode vir pela pandemia ou não, porque às vezes quando você vê que é possível chegar lá, só que você vai ter que se sacrificar um pouco, né, durante um período longo, porque se você está vislumbrando o futuro, uma aposentadoria, a gente está falando de alguns anos, né? Então, basicamente, é tudo uma questão que a gente chama de trade-off, né? É o custo de oportunidade. Quando você quer uma coisa, muitas vezes, e até na vida, né? Quando você quer muito uma coisa que é muito importante, às vezes você vai ter que abrir mão de outra importante também. Aí você vai ter Tem que alguma coisa isso. a ver com filosofia, o que você citou agora, ou tem alguma coisa a ver com estudos mesmo que vocês aí ligam à filosofia? Não, que seria? na verdade, trade-off é um conceito mesmo, né? É o conceito mesmo de você ter um custo de oportunidade, né? Para ter alguma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? Normalmente é assim. Igual no mercado financeiro a gente fala, né? Bom, se você quer ter muita segurança, você vai ter que abrir mão de uma possível rentabilidade maior. Não dá para você ter os dois. A maior rentabilidade, assim, de uma renda variável, às vezes, e com super seguro, né? Normalmente isso não existe. Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Tá. Então, esse contexto realmente, né? Você tem que se habituar, e é por isso que a disciplina, e no caso de quem tem mais idade, é mais importante ele fazer esse levantamento e escrever mensalmente, né? Quais foram todos os gastos dele. Uma vez que ele tem escrito, ele vai ter uma ideia. Então, o primeiro passo passo é colocar antes do que quer. Na verdade, você quer ele quer 1 milhão. Deixa eu ver quem que é. Eu conheço ele muito bem. É meu marido. Aqui eu conheço. Aí tem mais uma pergunta do Jim que a gente vai responder, tá? Mas, viu, Jim? Daqui a pouco o Albert vai responder. Ele tem 43 anos, então para ele chegar a 1 milhão, ele precisa levar 20, né? 63 anos, ele vai conseguir chegar aí nesse objetivo? Ou ele
guardando, tirando aqueles gastos aí mensais, ele vai conseguir o objetivo dele com um tempo menor. Seria mais ou menos dentro dessa linha aí, e você vai assessorando? Seria isso, Albert? Sim. A gente até consegue auxiliar, mas como eu falei, tudo vai depender de contexto, porque uma pessoa que ela já está um pouco mais velha, lá nos 43 anos, ela Olha, já está... 43 já é mais velha, hein? Olha aí, hein? Não, mais velho que eu digo em relação ao jovem de 20 anos, né? Mas o que eu quero dizer? Brincadeira. Uma pessoa que está nos seus 40 anos está no outro estágio de vida do que uma pessoa que está começando. Uhum. Então, o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, né, vai ficando mais velho, a ideia é que você possa diminuir o risco da onde você investe. Até porque provavelmente você tem outras obrigações, como filhos, né? Custeando família, filho. Então você não pode mais ser tão arrojado quanto um jovem de 20 anos, que ele pode se dar o luxo de errar, às vezes, para começar de novo, porque ele tem um E tempo se não a favor tiver dele. filho, mas quiser ir para arrojado? Pode, gente, quando fala de arrojado, é o tipo de investimento, né? Então, se você puder só dar uma pincelada aí, ou só para eles entenderem. Com certeza, os perfis de risco, né, a gente costuma dividir em conservador, que é aquela pessoa que não tem tolerância a muito risco, então normalmente ela tem investimentos mais em renda fixa, né, que são produtos mais previsíveis, produtos que não têm tanta variação de preço, né, não é um produto que se você vai colocar, sei lá, R$ 1.000 hoje e amanhã você vai ter, sei lá, R$ 200, por exemplo, né. Uhum. Aí você tem o perfil moderado e o arrojado ou agressivo, né? O arrojado ou agressivo, dependendo da carteira dele e dos ativos que ele tiver, né, na carteira dele, pode acontecer como aconteceu na pandemia, né? Imagina uma carteira de ativos de renda variável, como ações, né? E o Ibovespa, que é o índice acionário brasileiro, caiu dos 120 mil pontos para 60 mil, né? Então, do topo de fevereiro caiu 50%. Então, é crível você pensar que um investidor que tinha uma carteira só com ações pode ter caído 50%. Então, ele colocou R$ 1.000 e depois de 3 semanas ali estava com 500. Ele né? perdeu a Agora, metade do que ele estava conseguindo ganhar, né? Antes da ele pandemia. estava perdendo. Exato, ele estava perdendo, né? Ele só perde se ele realizar o prejuízo que a gente fala, se ele vender no prejuízo. Aí realmente E ele perdeu. consegue, às vezes, vender no prejuízo, né? Mas é por um valor menor, né? Do que ele ganhou, né? Desculpa, ele consegue? Ele consegue muitas vezes ganhar, na verdade, ter algum ganho, mesmo que esteja em prejuízo, porque muitas vezes ele consegue fazer com que isso aí seja rentável, ou não. É que assim, né? Uma vez que você está no prejuízo, o que eu entendi é você do prejuízo voltar a ficar no lucro, né? Você voltar. É possível, só que é aquilo ali, né? A gente não pode garantir nada no nosso mercado, né? Tem ali o que a gente sempre fala, que rentabilidade passada não significa retorno futuro, e é justamente por isso, né? Quando você tem Por na isso carteira... que se chama arrojado, né? No caso esse. Exatamente. Já o conservador, exatamente. ele vai seguir por um outro estilo de investimento que não é tão arriscado, né, de investir. Exato. É um pouco, a rentabilidade tende a ser menor, só que ele vai mais linear. Quando a pessoa está nos seus 40 anos, o primeiro passo, só retomando, é esse, né? É ter um orçamento, já tem no papel quanto que gasta e quanto recebe, está sobrando dinheiro, essa sobra chama poder de poupança, né? É o poder de poupar ali que você pode usar para investir, né? E deveria. Aí você tem que cruzar isso que sobrou com o perfil de risco atual. Às vezes você tem 40 anos e você é agressivo, você aguenta mais risco, né? E isso tem que ser visto. E aí para chegar no melhor equilíbrio de carteira. E após isso, começar a ver, opa, peraí, eu quero chegar a 1 milhão, mas quanto que está sobrando, né? Porque agora a gente não tem mais 40 anos, a gente tem 20 anos. E aí, normalmente, vai depender muito desse poder de poupança, tá? Não é nem da renda, porque às vezes a renda é alta, mas ele gasta praticamente tudo e não sobra nada. Então é muito mais quanto que está sobrando, né? E quanto que eu preciso? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Depende do contexto de economia, tanto nacional, né, do nosso país, como mundial, né?
É assim, você tem que simular juro composto, né? Porque o que acontece, né? Como eu falei, depois ali a Luciana vai deixar meu contato, mas está lá, né? Tem o meu YouTube, tem tudo. Sim. Pode escrever que eu respondo, mas assim, simula para mim, Albert. Meu contexto é esse, né? Normalmente para simular, em qualquer calculadora de independência financeira gratuita que tem na internet bastante, acredito que até colocando no Google vai dar. O que você tem que ter de dado para você simular se é possível ou não chegar? Né? O quanto você tem hoje para investir, Tá. o O quanto eu tempo, tenho né? guardado, certo? Quanto que você tem hoje, né? Tá. Quanto você tem de dinheiro hoje, quanto tempo você tem, no caso de quem perguntou tem 40 anos, então está pensando nos 60, seria 20 anos, né? Quanto que tem Não pode ser em para 10 mensalmente. anos? Pode ser em 10 anos, pode ser em um ano. A diferença é que o quê? Quanto menos tempo você tiver, mais você vai ter que aportar na média Mas você mensalmente, tem que né? guardar, né? Na Então, verdade. Na verdade, você vai ter que diminuir os gastos, investir, trazer o que você já tem investido na verdade, aplicar, né? Não sei se é isso que eu tô falando ou é é, correto o que eu tô falando, mas aí você vai ter que aplicar então, para continuar aplicando até chegar no valor que você quer, né? exatamente, é por isso que entra muito com o conceito de disciplina a educação financeira. Porque assim, uma vez que você se disciplinou com 20 anos a poupar R$ 1 por mês que seja, de repente você começou a estagiar e já está sobrando 50. E aí você fala, mas pô, com R$ 50 por mês, o importante é que você criou a disciplina de mensalmente ir fazendo. Se isso virou um hábito, Uhum. né, se você se habituou a isso, você vai conseguir fazer pelos próximos 35 anos, né? Então, você começou com 20 sem nada, até os 25 você não guardou nada, só o que tinha teve que rentabilizar, mas de repente você ganhou uma promoção, de repente você começou a subir de carreira, e de repente, como você tem essa disciplina, você cada mês você vai aumentando o seu aporte, você vai vendo o dinheiro crescer. Uhum. Ao longo do tempo, de 40 anos, é muito provável que esse jovem, se for disciplinado, ele tenha atingido o seu 1 milhão ou mais. É provável, mas tem que ver porque, né, não adianta nada ele ter guardado R$ 1 por mês durante 40 anos numa poupança, porque aí não dá, né? Então o que acontece? O outro fator que a gente tem que ver, além do quanto você tem, quanto tempo, quanto que a gente guarda, é qual que é o risco da carteira que ela vai ter, né? O Uhum. que eu quero dizer? Poxa, se eu colocar numa poupança hoje, por exemplo, a poupança está dando 1,4% ao ano líquido, né? E se você pega, por exemplo, um produto mais moderado, talvez você consiga, moderado, um pouco mais É agressivo, pouco, né? pegar ali. A poupança já foi tão boa. É, assim, né? A poupança, na É uma verdade. segurança a poupança, né? Eu acho que Então, é que depende muito do ponto de vista, né? Por exemplo, qual que já seria no o produto passado, mais. né, a gente já teve problema aí, quem tinha aí guardado aí um valor na É, poupança e foi limpado, né? Falando aí de um governo aí sim, que eu não vou do plano falar, Collor, né? mas Agora para criança. quem é dessa época de 1994, vai lembrar aí de uma pessoa que ainda está na É, política, né? E ainda falando, diga-se de passagem, ele deixou muitas pessoas doentes, muitas pessoas perderam, né, dinheiro na poupança. Então, por isso que é, você fala isso, que tudo pode acontecer, seja em qualquer tipo de investimento, né, Albert? Nesse caso específico, né, que você está falando é do quando o presidente era o Collor, né? E a Zélia Cardoso foi quem fez ali esse planejamento de congelamento, né, Isso, compulsório, isso. justamente para tentar dar uma aliviada nas contas ali, né? Mas devolveram, né? Porque é um congelamento ali, tanto é Mas que deu as tão. pessoas que estavam naquele momento, né? Eu tô falando de uma forma assim, Não, é, que perderam já não estão mais aqui. Que eu vivenciei, né? Até em família que perderam. Mas eu tô falando isso porque, assim, tem o risco, por isso que o que eu tô falando? Vão ter vários tipos de investimentos. A poupança, porque eu falei que era segura, não necessariamente ela é segura. Vai mudando, né? No contexto é a mudança de governo é. também, né, Albert? Então, mas nessa questão de governo, ela é bem segura, tá? O Tá. que provavelmente isso daí não acontece mais. Mas qual que é a questão ali? O que que é segurança também, né? Às vezes você Nesse pensa assim, governo você fala, atual poxa, aí, o que você acha?
porque tem uma... como que eu posso te falar? Algumas pessoas concordam, né, que realmente aí o Brasil, ele evoluiu em alguns aspectos, e eu venho notando isso, me corrija se eu estiver errada, e outras falam que não, que ele está do mesmo jeito, mas eu não vi o nosso país quebrar, né? Pelo contrário, ele tá vencendo e segurando principalmente a pandemia. E tem duas informações e duas questões aí que elas se encontram e muitas vezes não. O que você acha? Você que tem um amplo conhecimento aí falando, tratando, porque isso também tem a ver, né? Mas você falou em formato de governo é seguro. Até que ponto é seguro? O que você acha? A questão da segurança não foi nem nessa questão de o governo ir lá e fazer igual, né? E congelar compulsoriamente poupança. É mais a segurança mesmo do produto em si, né? A poupança, por exemplo, é um produto de emissão bancária que a gente chama. Logo, você tem uma proteção chamada FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que significa que se o banco quebra, o FGC te devolve ali por titular em instituição financeira até R$ 250 mil, né? E num valor global de R$ 1 milhão, e tem outras regrinhas, né? Por 4 anos, também a instituição ali não pode ter quebra acima disso e por aí vai. Tem um valor específico, então, né? Sim, pelo nível de segurança, entendeu? Mas a poupança, é possível que um banco tradicional quebre? Assim, possível mas é muito difícil, né? Então, se você imaginar, por exemplo, como que a pessoa pode perder numa poupança hoje financeiramente? Se ela tem, sei lá, R$ 1 milhão numa poupança, numa instituição financeira, e essa instituição financeira quebra, o FGC vai devolver para ela R$ 250 mil. Só isso? O restante já era. O restante já era, porque o que acontece? É por isso que às vezes a pessoa acha que a poupança é segura, mas ela tem uma limitação. E aí você tem que trabalhar uma diversificação de emissores bancários para tentar diminuir esse risco, né? Mas quando eu quis dizer que o risco depende do ponto de vista, é assim, às vezes a pessoa ela é muito conservadora e ela tem uma idade relativamente jovem, só que ela, por ser muito conservadora, ela só investe na poupança. Às vezes, quando ela chega na aposentadoria, ela vai perceber que não conseguiu acumular o suficiente para complementar o INSS para manter o padrão de vida dela. Por quê? Porque ela foi muito conservadora. Então, o que acontece? Às vezes, um percentual menor da carteira, você poderia tentar trabalhar só para conhecer algum ativo ou outro regulado pelo mercado, obviamente, com uma assessoria, para que ela pudesse, no longo prazo, trazer uma pimentinha para a carteira, né? Trazer um retorno um pouquinho maior do que a outra parte mais conservadora. Justamente porque o maior risco pode ser esse, o de você chegar ali na frente e você perceber que não acumulou o suficiente, né? Então a educação financeira, ela vai totalmente de encontro com isso, porque nada mais é do que você conhecer o seu perfil de risco, conhecer os investimentos que você tem acesso, ter a disciplina e saber o quanto você ganha e o quanto você gasta por mês. Opa, sobrou, minha carteira ela tem que dar quanto por mês? Então, sabendo do seu objetivo, né, Albert? Sempre, né? Também. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó, não querendo te interromper, mas o pessoal tá aqui já querendo saber várias coisas. Já temos mais 2 perguntas aí, se você puder. Eu acho que dá tempo. Olha, tá passando muito rápido o tempo, porque o assunto é muito importante. Esse assunto sempre rende muito e vai render mais aí, porque depois, gente, a gente pode fazer futuras lives aí, né, Albert? Falando de módulos aí, né? Aqui nós temos Dodinho, tá? Ele fala assim: tem um pequeno negócio de segurança eletrônica. Como faço para saber a percentual, né, de guardar para futuros investimentos, tá? Essa aqui é uma pergunta, eu tenho mais uma aqui. Posso já fazer as duas? Tá. A gente ia fazer a outra. Eu vou fazer as duas então, peraí. A outra é assim. A outra é muito similar do que você está aí apresentando e o que ele perguntou. A outra é da Tainá. Ela fala assim: eu percebo que às vezes gasto por prazer e às vezes posso esperar e me planejar mais
mas a emoção fala mais alto. Como fazer para me controlar? Então, são perguntas muito parecidas aí. Mais um quer saber sobre como guardar para investimentos futuros em percentual. E a outra fala como controlar a vontade de gastar para também guardar. Então, os dois querem guardar. Bacana. Vamos responder por parte, o Dinho que você falou antes, né? Tem a empresa de segurança. Bom, a primeira coisa, quando você tem uma empresa, você trabalha muito com o giro, né? Então você tem que ter um fluxo ali mensal que tem que estar muito líquido, né? E isso pode ser meio análogo quando você fala de pessoa física ao que a gente chama de reserva de emergência. Antes de mais nada, acho que o importante para ele é ver se as contas estão fechando e se está sobrando, né? E no caso dele também, né? Normalmente uma empresa, o que a gente ouve falar é que ele deveria ter um caixa livre ali de mais ou menos uns 12 meses, que é mais ou menos o conceito da reserva de emergência para a pessoa física, que é o quê? Bom, ok, tenho meu orçamento, sobra um dinheiro todo mês que eu consigo investir, mas eu vou investir? Na verdade, antes de você começar a investir, você tem que fazer uma outra coisa chamada reserva de emergência, que significa o quê? Imagina que aconteça alguma coisa com você, da onde você vai tirar o dinheiro? Rápido. Você tem que estar num lugar conservador, num lugar que seja seguro, e muitas vezes a poupança até pode ser usada para isso, dependendo do caso, tá? Eu, assim, preferiria alguma coisa lastreada no Tesouro Selic, por exemplo, né? Mas, enfim, pode ser usado sem a poupança. Como que funciona a reserva de emergência? Ok, tenho meu orçamento, já sei que sobra. Como que eu faço a reserva de emergência, né? Então vamos tentar fazer como uma pessoa física, que também a gente pode levar como uma PJ também, no caso do Dinho. Imagina que você ganha, sei lá, R$1.500 por mês, tá? Fazer número redondo para ficar um pouco mais didático. E você gasta por mês no seu orçamento R$1.000, com tudo. Luz, água, balada, restaurante, enfim. No caso de empresa, né? Tem que ser o fluxo de caixa ali. Então o que acontece? Eu gasto 1.000 e eu ganho 1.500, sobram R$500. Vou investir R$500? A ideia é que você comece a fazer a reserva de emergência. Para quê? Imagina que você perde a sua renda. Os seus gastos, as suas despesas de R$1.000 vão continuar vindo. Só que você já não tem mais renda, né? Vamos, por enquanto, desprezar FGTS, e esse tipo de coisa, Seguro-desemprego, né? Emprego. Então o que acontece? Qual que é o conceito? Bom, você separar de 3 a 12 meses, vai depender do quanto você fica confortável, das suas despesas, né? Então, por exemplo, você pode pegar, ou da sua renda, né? Você pode pegar, sobra 500, poxa, eu sou uma pessoa que tem o seguro-desemprego, sou uma pessoa que eu posso voltar com o meu familiar para me ajudar por um tempo, então eu acho que 3 meses de reserva de emergência para mim tá bom. Esses 3 meses vai ser o quê? Você pega 3 meses e multiplica pela sua despesa de R$1.000, vai dar R$3.000. Significa que o quê? Amanhã você perde a sua renda, opa, tenho 3 meses ali garantido que eu posso tirar todo mês e pagar as minhas despesas, mas depois disso eu tenho que me virar, né? Então o que acontece? Aonde você coloca esse dinheiro? Normalmente em produtos super conservadores e líquidos, né? O que é um produto líquido? Você consegue pedir o resgate hoje, de hoje até 7 dias você consegue retirar esse dinheiro. E de preferência mais do que você colocou, por isso que tem que ser conservador. Só que, como é um produto muito líquido e muito seguro, você não vai ter um maior rendimento com ele. O máximo que você vai conseguir, talvez, seja ganhar da poupança, né? E se for uma poupança, você vai ganhar poupança. Sim. Depois que você fez esse trabalho da reserva de emergência, aí sim você começa a separar o dinheiro para investimento. E aí você vai ter que rever de novo, opa, qual que é o meu perfil de risco? E quanto tempo, mais ou menos, eu posso fazer aí, em média, 1 ano, a reserva de emergência? Então, a reserva pode ser, normalmente, conceitualmente, se fala de 3 a 12 meses no máximo. Por que no máximo 12 meses? Porque senão você começa a segurar muito dinheiro numa rentabilidade muito baixa. Começa a segurar muito a rentabilidade da carteira. E ele não gira, né? Exatamente. Não, assim, o dinheiro vai continuar rendendo a juro composto, mas como a rentabilidade é baixa, ele vai começar a segurar muito a rentabilidade, né? Você vai ter uma rentabilidade muito baixa
à medida que você vai aumentando essa alocação desses tipos de produtos, porque a ideia ali é você ter segurança, não é você ganhar dinheiro, Ah, bacana, principalmente uma gostei dessa parte aí de. E você também, você ajuda, na verdade, você presta aí consultoria para quem quiser é entender uma sobre é, montar, né, essa sim, reserva de assessoria. emergência. Exato. Eu vou responder a pergunta da outra. Qual que era o nome dela que ela perguntou? Desculpa. A Tainá, ela, né, que ela A falou que Tainá, ela, sim. na Eu vou, verdade, eu é vou, mulher, né? Mulheres, a gente é, faz isso e depois quando eu compro sapato, eu fico culpada. Agora, como eu não tô tendo, na verdade, eu não tô indo mais para o shopping por causa da pandemia, tô trabalhando no home office, então eu já não tô usando, né, sapato. Eu fico descalça. são coisas que a pandemia trouxe aí pra Trouxe gente, coisa né? boa. Então, esse valorzinho aí de compulsão por compras deu uma pausa, tá? Apesar que a gente pode trabalhar, a gente pode pedir pela internet também, né, Albert? E aí? São várias coisas, né? Mas tentando ser sucinto com a Tainá, é assim, é aquilo ali que eu conversei no começo da disciplina, né? Você tem que tentar, se você não tem esse hábito e nunca foi disciplinada, você tem que começar de algum lugar. Eu gosto de falar que é como se você vai no médico e de repente ele fala que você tem que começar a fazer exercício e você nunca fez, e você nunca foi disciplinado. Você não vai começar correndo uma meia maratona. Não, você vai começar dando uma volta no quarteirão por dia, aí depois no outro dia você vai continuar dando uma volta, aí depois de 15 dias você vai falar, poxa, eu acho que eu consigo dar 3 voltas, né? Aí você vai aumentando, e aí você vai, opa, eu acho que eu consigo, em vez de andar, eu consigo correr leve, né? E aí você vai aumentando aos poucos. Então, quando você gasta, tem um conceito muito interessante que eu ouvi, não sei se é de um livro, alguma coisa, que é assim, olha, se você está pensando em gastar, não gasta e vê se depois de 3 dias você continua com essa vontade. Porque às vezes o gastar é muito de impulsividade, né? Você vê alguma coisa numa vitrine e você se apaixonou e você é muito impulsivo, mas tenta esperar 3 dias, né? E pensa, opa, e olha de novo e fala, será que eu preciso daquilo? Porque é o tempo de você dar uma esfriada, o raciocínio pegar e você falar, poxa, mas eu tenho que pagar conta, eu tenho meta. É o tempo de Então não é uma pensar, né, Albert? de pensar de cabeça fria, às vezes, né, não é uma coisa muito exata, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Então, tem pessoas mais emocionais, tem outras mais racionais, tem pessoas que realmente o comprar libera, né, no cérebro ali uma sensação de prazer que é parecida com chocolate ou com jogo, então a gente sabe que pode ser viciante. E se você não diminui aos poucos, né, não é como eu falei, né? Pô, eu consumo muito, eu compro um sapato por semana. Mas será que se você começar a comprar 3 sapatos por mês, em vez de 4 por mês, vai te chocar tanto de atrapalhar Não a sua sinto qualidade de falta vida? de sapato, porque sapato traz o coronavírus. Então eu não quero mais andar. Por mim, eu andava descalça, Albert. Né? Então, é É muito mais aquilo brincadeira, que. mas Assim, agora a gente pode apostar em meias. Tem meias coloridas que são mais é baratas, mais né? Uma barato, meia custa né? 10 Mais reais, barato. um sapato muitas vezes 200. Exatamente, aí não, é muito mais uma questão, como a gente falou já, né, o custo de oportunidade. Às vezes você tem que abrir mão de algum prazer momentâneo para que no futuro você tenha mais chances de chegar onde você quer, né? E aí é o que eu falei, tem muito mais a ver com disciplina às vezes, né? Quantos casos a gente não teve ali de famílias multimilionárias que de repente o neto, a terceira geração já não tinha nada, né? Não era renda, o problema não era renda, né? Eles tinham uma renda altíssima, só que o que aconteceu? Os gastos, né? Gastava mais do que entrava. Gastar mais do que Então isso tinha, sai. é esse ditado aí. Eu gasto mais, né? É muito Exatamente, conhecido, né? Albert, você deve com ouvir certeza. muito isso. Albert, me ajuda. Eu gasto mais do que eu tenho. E aí, tem algum acompanhamento também psicológico, Albert? O que você acha aí perante a tudo isso? Então, essa é a questão, de novo, né? De se habituar aos poucos a tentar gastar menos. Mas também não é você cortar, né? Tem até uma outra coisa que eu não gosto tanto, que
eu li também, acho que tem um livro, de falar, meu, corta o cafezinho Eu diário, não né? Às vezes consigo. não. Poxa, para que você vai cortar do nada, né? Às vezes, você tomar ali o café 2 vezes por semana, né? Você toma todo dia, de repente você vai diminuindo para 5, 4, vai chegar uma hora e você fala, não, menos do que 2 eu começo a ficar deprimido, eu começo a ficar doente. Aí não vai adiantar nada, né? Porque aí você vai ter que pagar psicólogo, porque tem alguma coisa, a válvula de escape está te faltando. Aí você vai Então é gastar muito de uma outra forma, né? outra Que é o forma dinheiro que também. você É por economizou, você tirou, mas na verdade você vai trazer esse dinheiro para cuidar do seu psicológico, para aceitar que você não pode gastar tanto e vai dar elas por elas, né, Albert? Tem que ver o que com é certeza. Tá até sadio. vendo que o Darcio tá falando ali, é um exercício É diário, né? Com verdade. certeza. É um exercício diário. É como qualquer coisa que você tem que É começar. treinamento, Disciplina, gente. exato, é treinamento. Treinamento. Disciplina, você consegue sim aprender, só que você tem que começar de algum ponto. E não é só financeiro, né? É em tudo na sua vida, você tem que ter um grau de disciplina, porque para te dar até um certo equilíbrio. Senão você vai ficar apagando fogueira a todo momento, né? E Sim. aí também vai te atrapalhar em várias áreas, né? Uhum. E, bom, acho que o nosso tempo tá. Daqui a pouco o Instagram desliga, eu vou tentar responder aquela Ah, pergunta macro. Ou tem outra? é verdade. Pra... Nossa, então, aí também, você também aplica, na verdade, um exercício para, como é que fala? Administração do tempo. Você também tem essa parte de, porque muitas vezes o tempo também não, você não consegue chegar ao seu objetivo, né, Albert? Porque eu já apliquei treinamento sobre como administrar o tempo. E isso ajuda muito você a conseguir concluir as suas tarefas diárias e também a você chegar ao objetivo do valor que você quer ter aí, né? Para você poder gastar e comprar as coisas aí que você tem como objetivo. Isso também ajuda bastante, né, o Albert? Com certeza, né? Na minha vida o tempo está totalmente ligado com disciplina, né? Porque assim, você tem que começar a se habituar. Por exemplo, quando eu vi que o tempo estava faltando, eu comecei a perceber que talvez era porque eu dormia muito tarde e acordava cansado. Então eu comecei a dormir aos poucos, às 10 horas da noite eu deito. Né? Não é que eu vou apagar, mas eu deito. E aí eu acordo lá pelas 5 da manhã, porque para mim eu consigo fazer o tempo render mais. E aí eu tenho algumas como se fosse uma to-do list que a gente fala, né? Umas listas de tarefas diárias ali na parte da manhã, e aí no resto do tempo ali você vai administrando o tempo, né? Porque realmente é o bem mais precioso. Quando a gente tem 20 anos é o que eu falo, não é o quanto você ganha, porque você é jovem, talvez você nem tenha renda hoje, mas você tem o tempo, né? E o tempo você não consegue comprar, essa que é a verdade, né? A gente tá. É a única Então, se coisa, você né, que você tem que saber administrar para você chegar no seu objetivo, né? você gerenciar o tempo é importante, porque à medida que você vai fazendo isso com constância, diariamente, vai virando hábito. Vira como se fosse escovar os dentes, né? Então, para quem é muito consumista, não consegue se controlar, começa com um pouco. Opa, eu vi no meu orçamento que eu escrevi que eu gastei R$ 1.000 com besteiras. Eu vou tentar gastar 800 no próximo mês. Aí no outro eu vou tentar gastar 700. Aí, poxa, 700 eu senti muito, então fica alguns meses gastando 700. Depois, quando sentiu que já se habituou, né? E vai tentando aos poucos, né? Vai tentando equilibrar também, porque você tem que enxergar, opa, tá me fazendo mal. Se começar a fazer mal é uma outra questão também que é muito de pessoa A para gente pessoa, né? sente Mas, também, né, Albert? A gente tem, acho que a gente se é, autoavalia, isso é do ser humano, constantemente. Poxa, acho que eu não tô fazendo legal. Mas aí, como que, né, uma palavrinha que o pessoal fala muito é procrastinar, né? Tá na moda. Acho que na nossa época a gente não ouvia tanto, mas na verdade é a preguiça, na verdade é essa a palavra que a gente usava na nossa época aí. Pelo que a gente fala e já conversou nas reuniões aqui pré-live, e a gente é mais ou menos da mesma geração. É basicamente assim, né? A preguiça sim. também, se você tiver, você não vai chegar no seu objetivo. Exatamente, a preguiça na verdade a procrastinação às vezes, se você tiver uma lista ali do que é prioridade, né? Às vezes pode ser importante isso, porque às vezes você não, você está procrastinando uma coisa que nem é importante.
então talvez não devesse nem estar na sua lista de afazeres, né? Porque assim, qualquer coisa que vai te tomar um tempo precioso e que não está gerando um valor para o que você está fazendo, você tem que avaliar isso muito bem também, né? Uhum. É até um pouco, tá ligado ali com disciplina, mas, né, tá um pouquinho fora ali de mercado financeiro. Uma coisa que você falou, e eu venho notado, que ajuda muito, e eu acho que é bem legal isso que você falou, é em relação assim, poxa, eu dormi tarde e acordei cedo, eu não vou render da mesma forma e eu não vou trazer também um resultado que eu queria trazer. Isso também está ligado aí, né, com certeza, a administração do seu tempo. Poxa, eu estou fazendo todas as tarefas que eu não fiz durante o dia, e a mesma coisa que você projetar e planejar aí o que você quer para o seu futuro, né, Albert? Desenhar, treinar, e assim, aproveitando tudo isso, até eu tô olhando aqui, eu tô correndo, tá, gente? O Darcy, você viu que eu tô ligando uma pergunta, o Darcy falou, eu tô curtindo aqui, todos estão participando, é um assunto muito intenso aí, né, porque muitas pessoas querem trabalhar isso nelas, e elas falam, meu, o que eu faço? Por onde eu vou, por qual caminho eu vou. E isso também chama muita atenção para que eles, na verdade, se policiem, né, para trazer o resultado. Porque a gente tem que trazer o resultado para a gente poder trazer o resultado para a empresa ou para outras pessoas. E o Darcy fala assim, eu sempre me pergunto, vou realmente precisar disso agora? Ou seja, será que eu preciso de ter um sapato ou fazer algo que vai tomar o meu tempo? E aí, exato, essa pergunta, com certeza, é uma pergunta super válida, né? Preciso disso agora? Né? Às vezes você fechou a conta do mês e você sabe que vai entrar ali, mas você teve um gasto excedente. Será que eu não posso esperar mais um mês? Ou será que realmente é importante, né? O que eu sempre tento fazer é não comprar por impulsividade, né? Justamente, eu tento aplicar isso, porque assim, as pessoas são diferentes, né? Não tem como, por exemplo, vai ter gente que vai dormir 10 horas, vai acordar 5 horas e não vai render. É porque talvez o organismo dela não trabalhe melhor dormindo meia-noite e acordando 8 horas. É você que tem que perceber, testar e perceber se faz sentido para você, né? Uhum. Então, se fizer, poxa, é uma melhora. E aí é tentar se habituar, né? A disciplina é a chave, né? Eu sou coruja, né? Eu falo que eu consigo criar muitos conteúdos de treinamento de madrugada. Meu marido fica maluco comigo. Ele fala, nossa, é porque é de mim, só que eu preciso dormir 8 horas. Se eu não dormir 8 horas, eu não consigo ter um rendimento. Independente se vai ser de manhã, se vai ser, qual vai ser o horário que eu vou dormir, mas eu preciso ter essas 8 horas para poder desenvolver. Com certeza. Você tem que se conhecer, né? Não tem jeito. Eu acho que vai acabar o nosso tempo. Vai, deixa eu só falar. Dá um recado aí, rapidinho. Gente, muito obrigada. Eu voltei com as lives, tá, gente? O Albert foi a porta de entrada. Fala aí lá. Me siga no YouTube que tem muita aulinha ali gratuita de 2 minutos. Taca Economia, é igualzinho, né? Se inscreva lá, tem muita coisa bacana. E obrigado, viu, Luciana? Obrigado mesmo, acho que foi um papo bem legal. E estamos abertos aí. Muito obrigada também pela sua participação. Foi muito produtivo. E com certeza vai ajudar aí a abrir muitas mentes aí, a melhorar aí a sua educação financeira e para frente a gente vai poder ajudar vocês aí com outros assuntos, né, relacionados à grana. Inclusive, quem tiver dúvida pode escrever para vocês, se repassa, eu respondo, ou escrever direto. Estou aberto ali nos meus canais, no Instagram também. Com certeza. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Albert. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo.